Bem, pessoal, a ETH, o Ether, o gás da rede Ethereum, talvez esteja desenhando uma ampla figura triangular muito maior do que a inicialmente prognosticada aqui pelo canal. Então agora talvez a gente esteja desenhando essa ampla cunha triangular que teve início em 3 de abril de 2022, estressou a aresta superior, estressou a aresta inferior naquela mega agulhada de 18/6, onde a gente fez 881, foi buscar a aresta superior no pump, que teve fim em 14 de agosto, fizemos 2030, e agora, depois de estressar novamente a aresta superior, acabou buscando o estresse da aresta inferior no dump de ontem, onde a mínima alcançou 1.220. Talvez seja essa a movimentação da ETH, que está perdendo amplitude movimentacional, fez um fundo ascendente em relação ao fundo de ontem. Ontem a gente fez um 220, hoje a gente fez um 237. Talvez isso aqui seja o início de um retorno de volta para a nuvem, voltando a estressar a aresta superior dessa cunha na altura de 1.500. Tá bom, pessoal? Ficou tá aparecendo que tá se desenhando uma grande figura triangular acumulacional para ETH. E agora entra dentro do espectro de fiscalização e regulamentação da SEC, a CVM norte-americana, a possibilidade de fiscalizar qualquer transação que, aos olhos da SEC, sejam suspeitas, a pós-migração Proof of Work para Proof of Stake, já que a SEC está considerando que, em razão disso, em razão da maioria dos nodes, da maioria dos validadores, dos grandes stakers de Ethers terem sede nos Estados Unidos, especificamente Coinbase e Lido Finance, eles estão ponderando a possibilidade de se arvorarem no direito de fiscalizar qualquer transação que a eles pareçam suspeitas dentro do ecossistema Ethereum, por conta pura e simplesmente da presença de boa parte dos nodes de validação em território americano. Isso é altamente questionável, afronta a principiologia da descentralização, até porque o fato de boa parte dos nodes estar em território norte-americano não quer dizer que a transação tenha sido confirmada em território americano. O primeiro bloco, por exemplo, pode ter sido confirmado por um validador em Hong Kong, o segundo por um validador em Dubai e o terceiro em diante por validadores como Coinbase e Lido Finance. Mas o fato é que agora começa a entrar no espectro da sanha fiscalizatória da SEC o fato de uma Proof of Stake ter boa parte dos stakers em território americano impor por si só a sujeição à jurisdição da SEC. O que, na minha leitura, é uma leitura muito arbitrária de como funciona uma blockchain, de como funciona a descentralização. Daqui a pouco eu volto com Atom XTZ e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.